Para a web, essa ideia mais teórica, para ela ser posta em prática, foram necessárias 3 tecnologias fundamentais. O chamado HTML, que é uma linguagem de marcação, ou seja, você vai pegar um documento de texto e você vai marcar o significado de certos trechos daquele documento. Eu vou mostrar um exemplo disso. A URL, que é um endereço nesse sistema de informação onde está uma determinada informação, o endereço dessa informação. E o HTTP é um protocolo, ou seja, um padrão que os computadores usam para trocar informação entre si. Nesse sistema remoto, como é que um servidor, um computador faz a solicitação de uma informação e como que essa informação é devolvida por um computador remoto. Então, o HTML, eu estou mostrando um exemplo aqui nessa página, aqui vocês veem que é um documento de texto e tem essas coisas em azul aqui, são as chamadas tags. Elas dão significado a certos trechos. Por exemplo, esse H1 diz que esse texto aqui é um cabeçalho de nível 1. Esse H2 diz que esse trecho aqui é um cabeçalho de nível 2. Isso aqui fala que é um parágrafo. Esse aqui diz que aqui vai aparecer um link, depois aqui eu tenho outro cabeçalho de nível 2, outro parágrafo. Aqui eu estou dizendo aqui, estou fazendo uma referência a uma imagem, que seria um outro documento, E aqui eu estou falando, aqui deve aparecer uma imagem e, enfim, aqui eu encerro o meu documento HTML, Então, uma coisa interessante que a gente pode notar aqui também nesse exemplo é como que as referências, aqui a gente vê duas, uma nesse hiperlink e outra nesta imagem, é como que é uma coisa descentralizada. A referência, aqui a gente está fazendo uma referência a um site do W3C, que é uma organização que faz padrões para a web, e aqui a gente está vendo uma imagem hospedada no servidor do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bom, o browser, o navegador, ele tem 2 papéis importantes. O primeiro é fazer essas requisições. Quando você coloca o endereço na barra de endereço do navegador, ele faz essa requisição através da internet para você. E quando ele encontra, por exemplo, uma referência a uma imagem, por exemplo, ele já automaticamente faz, quando nesse documento HTML que ele recebeu, por exemplo, de um servidor remoto, se essa página HTML faz uma referência a uma imagem, ele já faz essa requisição em seguida. Por isso que às vezes você entra numa página web e o texto carrega primeiro, depois carregam as imagens, porque essas requisições são feitas a posteriori. E além de fazer as requisições para você, o navegador também tem o papel de transformar esse código HTML em alguma coisa mais compreensível para o ser humano. Então, esse código aqui, por exemplo, quando chega no seu navegador, o que ele mostra para o usuário, ele interpreta isso dessa forma. Então, você tem aqui um cabeçalho de nível 1, um cabeçalho de nível 2, o parágrafo, um link, outro cabeçalho de nível 2, outro parágrafo e a imagem. Bom, a URL é esse endereço da web. A gente está bastante acostumado, todo mundo já conhece, Aqui eu estou mostrando um exemplo e a gente vai ver as partes. Cada parte desse endereço, ela foi codificada com uma cor diferente. Então esse começo aqui é chamado de esquema, ele diz como que aquela informação vai ser solicitada e recuperada para o seu computador. No caso, a gente está mostrando aqui o protocolo HTTP, que seria utilizado. Muito comum hoje em dia é o HTTPS, que nada mais é que um mesmo protocolo HTTP, mais S de seguro. Ele utiliza criptografia para que essa troca de mensagens seja inviolável, que ninguém possa ler o que está sendo trocado ou solicitado e depois respondido através da internet. Em seguida, em verde aqui, aparece o domínio, ou seja, qual que é o computador ou servidor, na verdade, quem é a entidade que controla aquela informação. Então, aqui no caso, nós estamos solicitando informação para um computador que é controlado pelo seu WebBR. Em seguida, a gente tem um caminho, que seria uma estrutura de pastas. E depois a gente tem em amarelo aqui o recurso em si, que pode ser uma página HTML, mas também pode ser uma API, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. É interessante também notar que você pode colocar um ponto de interrogação aqui depois do recurso e passar parâmetros para esse recurso. Então, se esse recurso for uma API, ou seja, um programa que recebe parâmetros e responde de acordo com esses parâmetros, você pode passar parâmetros dessa forma. Então aqui eu estou mostrando um exemplo, com a página da Câmara dos Deputados, ela tem essa API chamada resultado, que ela vai mostrar
quais são os deputados, uma lista de deputados de acordo com certos critérios. Então aqui eu estou falando que eu quero a unidade federativa Distrito Federal, dessa legislatura atual de número 57 e do sexo feminino, né? É também legal falar que esses parâmetros de query, eles, através de uma gambiarra, eles são muito utilizados hoje em dia para rastrear os usuários, né? Então, esse exemplo aqui mostra um link para um vídeo do YouTube, né? E se você parar aqui antes desse ponto de interrogação, essa informação já é suficiente para você recuperar aquele vídeo, né? Para você encontrar esse vídeo. O que vem aqui depois, ele está sendo utilizado, na verdade, para identificar da onde veio esse clique nesse vídeo, digamos assim, né? Então aqui estamos falando que, por exemplo, se eu compartilhar esse link, digamos que eu tenha pedido para compartilhar esse vídeo do YouTube, ele me passou esse link e eu mando esse link para você, por exemplo. Ele sabe que você chegou nesse link porque eu enviei para você. É basicamente essa a ideia. E vocês vão ver isso em muitos links que vocês compartilham na web ou compartilham com amigos, vocês vão ver esse ponto de interrogação e uma série de coisas. Às vezes esse link é extremamente comprido. Toda essa coisa que vem depois desse ponto de interrogação, muitas vezes é desnecessário. Vocês podem fazer esse teste, né? Bom, e por fim, a gente tem o protocolo HTTP, que ele vai dizer como que esse conteúdo é solicitado e devolvido, né? Então aqui como exemplo, digamos que eu quero pegar o conteúdo desse endereço aqui, né? Quando o seu navegador vê esse endereço aqui, ele vai primeiro verificar qual que é o IP, ou seja, o endereço em números, né, desse domínio aqui, e vai mandar uma mensagem, desculpa, né? Esse aqui é o endereço IP do seu computador, ele vai ver qual que é o endereço IP associado a esse domínio, vai ver que é esse aqui, né? E ele vai mandar essa mensagem. Então você vai ver, o principal aqui é esse topo aqui, que está falando get, né, em inglês PEG, esse conteúdo aqui. Então você vê que é o caminho, a pasta mais o recurso, né? E depois você tem uma série de metadados a respeito. Essa informação ela é enviada através da internet até o endereço, né, até o computador com o IP determinado. Quando chega ali, se esse computador tiver um programa chamado servidor web, esse programa servidor web fica escutando, fica atento a solicitações desse tipo, né? Quando essa solicitação chega, ele verifica, ele fala, este usuário aqui desse IP solicitou esse conteúdo, ele recupera esse conteúdo e manda de volta para você através da internet. Então, ele também manda um cabeçalho, né, que tem uma série de informações, entre elas esse status, né, esse número de status, 200 aqui deu tudo certo. O mais que a gente, quando dá problema, o mais comum que a gente encontra é o 404, que é recurso não encontrado, né? Mas, basicamente, depois que ele mandou o cabeçalho, ele manda em seguida esse conteúdo aqui, no caso, uma página HTML. Posteriormente a essas tecnologias, ali por volta de 93, 94, duas tecnologias outras também importantes surgem, né? Você tem o JavaScript, que é uma linguagem de programação, que diferente da linguagem de marcação, que apenas especifica o significado de certos trechos do texto, a linguagem de programação permite o navegador executar procedimentos, por exemplo, verificar se o preenchimento de um formulário está correto, fazer animações na tela, reagir ao comportamento dos usuários, por exemplo, reagir a um clique, reagir a uma rodada de tela, qualquer coisa do tipo, né? Mudar o comportamento do site a partir disso. E isso também é muito utilizado para rastrear e coletar dados dos usuários, né? Hoje a principal forma de fazer isso através da web é através do JavaScript, né? E o CSS, ele é um outro arquivo, né, que um código HTML, uma página HTML pode fazer referência a ele, que diz como que aquele conteúdo especificado, por exemplo, no HTML vai ser apresentado. Então, o posicionamento do texto, a fonte utilizada, posicionamento das imagens, a cor do fundo, a cor das letras, a cor de bordas, eventualmente, né? Então, é interessante que você consegue separar conteúdo de estilo.